O público de alta renda não necessariamente gosta só de um tipo de arquitetura. Um público de alta renda pode gostar de uma arquitetura que é tem gente que gosta de clientes de projetos branquinhos, tem outros que gostam de projetos com concreto, com uma arquitetura mais brutalista. Tem outros clientes que gostam de uma arquitetura mais tecnológica. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em 3 pilares: atração, técnica e lucro. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. Leonardo, por que alto padrão, Leonardo? Tu tem algum preconceito contra uma arquitetura, digamos, classe média, uma arquitetura popular? A questão é a seguinte: o alto padrão, ele é a única maneira que tu tem de conseguir ter uma arquitetura mais impactante. Porque uma arquitetura de maior impacto, ela tem um custo diferenciado. E o alto padrão é aquele que tem condição de bancar por esse tipo de obra. E, além disso, existe uma série de limitações financeiras, até mesmo de projetos, né? Até mesmo não só de obra, mas também de verba de projeto que um cliente classe média, uma classe mais popular pode investir num projeto. Bom, a gente sabe que nem todo mundo, né, no Brasil desfruta de uma bela condição financeira. Então é um país com muita desigualdade social. E tendo isso, né, sabendo disso, que é um país com muita desigualdade social, acaba tendo também muita diferença de honorários que arquitetos que trabalham para a classe popular ou para a classe média, né, o que eles conseguem ganhar por um projeto, quanto também que um arquiteto que trabalha para uma classe de alta renda consegue ganhar, né, consegue cobrar pelo mesmo tipo de projeto, digamos assim, né? E acontece que o projeto acaba sendo bem diferente, né? Mas seria, digamos, uma casa de uma pessoa classe média tem um valor de projeto que é uma pequena fração do que seria um projeto de uma casa de um cliente de alta renda. E como a obra é mais cara, o cliente já pagou uma bela fortuna por aquele terreno, né? Terrenos no condomínio Boa Vista chegam a custar mais de 10 milhões de reais, somente o terreno. Então, se só o terreno custa mais de 10 milhões, quanto vai custar a obra inteira? E vamos supor que tu quer cobrar por um projeto, né? Tu consegue um tipo de cliente assim, que está acostumado a pagar caro pelo seu terreno. E ele sabe que a obra vai custar caro. Quando tu der, qualquer preço que tu pensar em dar pro teu cliente, ele vai achar ok quando ele compara com o valor da obra. O projeto sempre acaba sendo uma fração do valor da obra. E é a menor fração, é a menor parte, né? Só que o arquiteto, ele cuida do mais importante, ele cuida da estratégia de todo o projeto. E por isso que é extremamente vantajoso financeiramente trabalhar para alta renda. Leonardo, mas fala só de dinheiro, Leonardo. Não é só dinheiro. A satisfação que tu tem ao projetar, fazer projetos de espaços, né? Pode ser tanto interiores quanto casas ou edifícios, mas que são projetos para o público voltado ao público de alto padrão, ou seja, voltado ao público de alta renda. Tu consegue ter uma satisfação muito maior. Porque a gente tem, por exemplo, eu adoro trabalhar com balanços na minha estrutura, adoro trabalhar com balanços nos meus projetos. E o balanço e grandes vãos são características que requer que dê uma consequência uma obra um pouco mais cara. Grandes esquadrias também tem um papel significativo no custo da obra. Quando a gente quer fazer uma obra com grandes esquadrias, acaba sim impactando no custo dessa obra. E vamos supor que tu quer fazer uma coisa também que eu gosto de usar bastante, que são painéis ripados, fazer fachadas com painéis ripados. Também isso vai ter um custo significativo. Ou então, vamos supor que eu quero fazer uma casa em um grande terreno, com um belo jardim. Isso tem um custo.
E quem é que é o cliente que tem condição de pagar por tudo isso? É o cliente de alta renda. Então é muito mais interessante, né? Eu diria, interessante é uma palavra suave para dizer, mas ele é muito mais significativo. E a vida é muito curta para fazer projeto ruim. Anota essa, né? Anota no coração, tá? A vida é muito curta para fazer projeto ruim. Ontem era Dia dos Pais, eu até postei no meu Instagram um videozinho do meu filho. Ele estava no museu, né? Falando como uma criança de 6 anos, ele tinha 6 anos na época. A gente tinha 5, acho que ele tinha 4 ou 5 na época. Mas depois eu peguei um outro vídeo, ele estava me dando aula de inglês com 6 anos. E daí eu vejo hoje, ele tá ali embaixo brincando, né? Grande já tá numa fase quase que um adolescente. Conclusão é, o tempo passa e passa muito rápido. Da mesma maneira que a gente pode estar acompanhando essa super velocidade com que a gente acompanha nossos filhos crescendo, a gente pode também estar vendo a nossa carreira. A nossa carreira está se estagnando, ou então a nossa carreira pode estar indo, digamos, para uma área obsoleta. Isso pode estar acontecendo. Eu acho que essa foi uma coisa que me motivou, né? Acho que eu sempre tive pavor de me tornar obsoleto, e eu acho que isso me motivou a ir pela primeira vez, em 2006, ir para buscar novas informações na Europa. Voltei para o Brasil, depois voltei para a Europa e em breve também voltarei para o Brasil. Então é esse sentimento de estar buscando algo especial, de buscar uma relevância. Esse é o sentido, né? O ser humano busca, no fim das contas, é ser relevante ou ser amado. Leonardo, tu é amado em relação à tua profissão? Sim, eu tenho uma excelente relação com ex-clientes. Os meus ex-clientes, eles sempre falam, né? Eu contratei um arquiteto e ganhei um amigo. É uma frase que eu escuto dos clientes. E quando eu trabalhava para clientes de renda mais, digamos, classe média, eu ouvia o contrário, né? A gente começava bem, mas no fim o projeto acabava mal. Porque o cliente pagava pouco e eu não tinha condição, né? Quando o cara ganha pouco no projeto, o cara não tem condição de prestar um bom serviço, e o cliente ainda tem um orçamento baixo para a obra, pede inúmeras alterações, que em geral é para deixar a obra pior ainda, e deixando a obra pior ainda, quem perde, né, é o projeto, perde todo mundo, né? O arquiteto e o cliente perdem junto. A pergunta que eu recebo bastante na minha caixinha de perguntas é: Leonardo, como eu consigo o primeiro cliente de alto padrão? Como eu consigo o primeiro cliente, um cliente de alta renda, o primeiro cliente na arquitetura de alto padrão? Então, basicamente, quando tu entra no mercado de alto padrão, é quando tu consegue teu primeiro cliente. E o primeiro cliente, ele vem pelo que ele já percebeu de ti, ou seja, pelo que ele conhece e pelo que ele percebe da tua autoridade e do teu posicionamento. Se alguém clicar no meu site, né, depois dessa live, se alguém for no site do meu escritório, ou até mesmo no meu perfil do Instagram, mais fácil, no perfil do meu escritório também, Mader Arquitetos, só digita Mader Arquitetos no Google, ou vai no Instagram também, vocês vão ver. Vai ter uma série de obras de casas de alto padrão. E essas casas de alto padrão, quando alguém olha para aquele meu portfólio, a pessoa pensa: uau, esse cara fez muitas casas de alto padrão, né? Não tem uma nem duas, são muitas. E o cara começa a ver uma consistência nisso, né? E tem tem um estilo próprio e tem um número considerável e muito consistente. Isso significa que eu apenas fiz casas na minha vida? Não. Eu fiz apenas
casas de alto padrão na minha vida? Não. Eu fiz casas populares, já fiz uns puxadinhos para um ex-cunhado, eu já fiz de tudo, né? Eu já fiz prédios, digamos, né, de um dormitório, já desenhei também no passado. Eu já fiz projeto de clínica médica, eu já fiz projetos de reforma de pequenos apartamentos, eu já fiz muita coisa na minha vida. Mas o que eu estou mostrando? Eu estou mostrando apenas apenas o meu posicionamento. Eu escolhi um posicionamento e eu resolvi atuar num segmento de casas de alta renda, casas de alto padrão. A minha constatação foi que os principais arquitetos do Brasil trabalham nesse nicho. E eu pensei, se eu quero me tornar, se eu quero estar junto dos principais arquitetos do Brasil, então faz sentido eu também ir para esse nicho, né? Eu fui então para casa de alto padrão. E, pela minha surpresa, o negócio deu certo. Então, Leonardo, como é que a gente vai conseguir o primeiro cliente de arquitetura de alto padrão? Tu vai ter que te posicionar. Tu vai ter que te posicionar como um arquiteto de alto padrão. E tu vai ter que entender bem direitinho quem é o teu público. O que significa se posicionar, Leonardo? Eu não tenho nenhum cliente hoje. Tudo bem, né? Leonardo, eu tenho vários clientes populares. O que tu tem que fazer? Tu vai ter que apagar o teu histórico popular. Leonardo, não tem nenhum cliente, nem popular. Melhor ainda, tu não vai ter o trabalho de apagar, né? Às vezes é melhor tu começar do zero do que tu começar no negativo. Tá? Então quem entende de finanças vai entender bem isso, né? Então muitas vezes é melhor começar do zero do que começar no negativo. Tá, então vamos falar do caso crítico. Quem está no negativo, ou seja, que tem muitas obras populares, tu vai ter que dar um jeito de eliminar elas. Tu vai ter que desvincular o popular do teu nome. Tu vai ter que desvincular essas obras, vamos supor, de reforma de um dormitório, reforma de lavabo, entendeu? Quem é um arquiteto que faz reforma de lavabo? Quem é o arquiteto que faz o desenho das estantes da tia, lá da vizinha, então fez as prateleiras? Tu vai parar, tu vai ter que apagar tudo isso do teu Instagram, vai ter que apagar tudo isso do teu portfólio, do teu histórico. Leonardo, mas se eu apagar tudo isso, tu tá pedindo para eu apagar tudo que eu fiz? Sim, eu estou pedindo, né, para tu nascer de novo. Só que tu vai nascer num mundo incrível, num mundo onde tu vai ganhar bem. Tu vai nascer de novo, tu vai ser um bebê, só que num mundo onde tem incríveis oportunidades para ti. Eu nunca conheci um arquiteto que entrou no alto padrão e quis sair, quis voltar atrás. Nunca. Pensa em grandes nomes da arquitetura, por exemplo, MK27, Márcio Kogan, né? Isaiah Weinfeld, Bernardes Arquitetura, Jacobs Arquitetura, Arthur Casas, Guilherme Torres, essa galera, Felipe Caboclo, gosto muito do trabalho dele também. Essa galera, uma vez que essa galera entrou no alto padrão, eu nunca vi esses caras saírem. Pergunta pra eles se eles querem sair. Começa a observar o portfólio deles. Eles só divulgam casas de alto padrão. E casas de alto padrão porque eles estão crescendo. São escritórios que estão crescendo há muitos anos. E eles só pegam cliente de alto padrão. Por quê? Porque é só o que aparece pra eles? Não, aparece de tudo pra eles. Aparece de tudo pra eles. Só que o que eles querem, o que eles têm interesse é só o alto padrão. No Brasil, eu ouso dizer que os melhores arquitetos trabalham para alto padrão. Leonardo, mas tem alguém lá que não trabalha para alto padrão. Então ele não está entre os melhores arquitetos. É forte essa? Não sei. Se para ti tu tá meio por fora do que é o mercado da arquitetura. Se para ti soa natural, significa sim, tu tá acompanhando o que acontece, né?
E o estilo tem que ser um estilo contemporâneo. Leonardo, tu faz casas todas lineares, minimalistas, com madeira, concreto, às vezes um pouco brutalista, algumas delas, outras não. Precisa ser assim? Não, não precisa. Eu tenho uma aluna que ela tem um estilo diferente, ela gosta de uma coisa mais luxuosa, mais neoclássico, trabalha com interiores um pouco mais elaborado e funciona, e ela tá super feliz, tá conseguindo os clientes dela, falei com ela ontem, né, tá cobrando muito mais pelos projetos, né. Antes ela fazia casas em terrenos pequenininhos, umas casinhas pequenininhas, em terrenos pequenininhos, tudo muito apertado. Agora os clientes delas é sempre no mínimo 2 terrenos. Os projetos antes, projetos baratos. Agora tá bem feliz da vida, já cobrando 50 mil pro projeto. Ela disse que hoje talvez vai fechar um de 60. Feliz da vida, conseguiu um projeto em Nova York, né, de um brasileiro que mora em Nova York, mas tá valendo, é projeto em Nova York. Isso não importa se o cliente é brasileiro ou internacional, mas importa é que tem projeto fora. Leonardo, como que ela conseguiu isso? Uma palavra: posicionamento. Qual que é a diferença entre o posicionamento dela e o meu? Eu não trabalho com neoclássico, ela trabalha com neoclássico. Só que ela está focada num público rico e eu também estou focado num público rico. Então é uma questão de estilo. Mas os dois estão focados, os dois estão muito bem focados e estão muito bem posicionados num público de alta renda. O público de alta renda não necessariamente gosta só de um tipo de arquitetura. Um público de alta renda pode gostar de uma arquitetura que é tem gente que gosta de clientes de projetos branquinhos, tem outros que gostam de projetos com concreto, com uma arquitetura mais brutalista. Tem outros clientes que gostam de uma arquitetura mais tecnológica. Leonardo, e a arquitetura corporativa é alto padrão? Sim. Existe na arquitetura corporativa o alto padrão, existe o médio padrão, né, que é o médio, o normal. O que é o médio padrão? O médio padrão é o normal. O que é alto padrão? Alto padrão é o que está acima do comum, é o que se destaca do comum. E o que é o baixo padrão? O baixo padrão é o que está abaixo do comum, abaixo do normal. O que é tu compra um apartamento. Compra um apartamento de 3 dormitórios e ele tem um pisinho flutuante, parede branca, um ponto de luz no meio, no centro de cada ambiente, umas esquadrias bem simplesinhas de alumínio, bem, né, aquelas Alcoa, aquela série, não sei nem o nome delas, aquela série, né, abaixo da série Gold da Alcoa, aquela série bem comum da Alcoa, ou similar, e porta laminada, né, isso aí é um apartamento comum, né, aquela bancada de granito, o granito mais barato da tua cidade, né, ou entre os mais baratos. Isso é um apartamento comum, esse é um apartamento padrão. E o que é um apartamento de alto padrão? Apartamento de alto padrão tem esquadrias maiores, esquadrias com mais qualidade, às vezes tem portas mais largas, algumas vezes pode ter um pé direito mais alto, às vezes tem um pé direito duplo, um apartamento com pé direito duplo, um duplex no caso, né? Então, são apartamentos com várias vagas na garagem, às vezes tem piscina privativa. Então, o alto padrão é tudo que está acima da média. E quando tu te posiciona mostrando só material de alto padrão, naturalmente tu vai conseguir cliente de alto padrão. Esse é o grande poder. Leonardo, e como é que eu vou pagar as minhas contas até chegar lá? Como é que eu vou conseguir, enquanto eu estou construindo esse meu posicionamento, como é que eu vou pagar as minhas contas? Né? Eu tenho meus boletos vencendo todo mês. Eu preciso honrar os meus compromissos financeiros. E se eu começar a construir esse posicionamento, vai demorar alguns meses para eu conseguir ter resultado.
Sim, isso é verdade. Não vai ser do dia para noite, mas ele vai vir. Pode ser que dê semanas, pode ser que dê alguns, né? Algumas semanas vai dar, né? Mas provavelmente as tuas primeiras contas vão estar chegando antes. Pode ser que alguém seja muito rapidinho e já consiga um resultado bem rápido, tá? Mas mesmo assim, tu vai continuar trabalhando com os projetos que tu tá trabalhando agora. Só que tu não vai publicar eles. Só que uma coisa mais rápida do que tu vai estar imaginando, se tu faz tudo direitinho, em menos de um mês, tu já vai ver que o nível dos teus clientes rapidamente melhorou, de uma hora para outra. Isso é num estalar de dedos, realmente. Quando tu começa a te reposicionar. O que é reposicionar? Leonardo, não tem posicionamento. Não, tu te engana. Se tu acha que tu não tem posicionamento, tu tem posicionamento. Só que é um posicionamento que tu é vítima dele, tá? Ele não foi premeditado. A tua falta de ação, a tua falta de estratégia resultou num posicionamento. Que é um posicionamento, digamos, vago, é um posicionamento tudo confuso, é um posicionamento comum também, pode ser, né? Às vezes a pessoa faz tudo que os outros estão fazendo, daí se tu seguir a boiada, olha só que interessante, se tu seguir a boiada, tu vai ter um posicionamento comum, ou seja, tu vai estar fazendo o que todo mundo faz, então, consequentemente, tu não vai te destacar. Né? Se todo mundo começar de uma hora para outra a usar camiseta vermelha, e daí tu vai também usar camiseta vermelha, então tu vai ser uma pessoa comum, simples. Se todo mundo começa a usar certas estratégias de projeto, e tu começa a olhar o que os outros escritórios da tua cidade estão fazendo, e tu começa a usar também as mesmas estratégias de projeto do que os outros arquitetos da tua cidade estão fazendo, tu não vai te destacar. Tu não vai ser um alto padrão, tu vai ser um arquiteto padrão. Leonardo, mas eu tô me inspirando nos melhores arquitetos da minha cidade. Isso já não é suficiente para eu entrar no alto padrão? Eu diria que se tu te inspirar nos melhores arquitetos da tua cidade, tu será no máximo vice. Tu será no máximo um segundo lugar, no máximo um plano B. O que eu fiz, tá? Eu fiquei um tempo na Europa, de 2006 a 2009, fiquei quase 3 anos lá. E daí quando eu voltei, eu fui abrir meu escritório, que daí nasceu a Mother Architects, em 2009. Então o meu escritório de arquitetura foi fundado em 2009. E eu fundei em Porto Alegre. Só que quando eu abri o meu escritório, eu não tive a ideia, eu não planejei abrir um escritório focado em alto padrão. E muito menos um escritório focado em casas. Não, isso aconteceu depois. Eu abri um escritório que fazia qualquer tipo de projeto. Mas eu estava inspirado, a minha motivação era fazer projetos com padrão europeu, de acordo com tudo que eu tinha aprendido. Só que o mercado para edifícios não é muito simples. Né? Então, quem trabalha para o mercado imobiliário sabe que é um mercado muito engessado, é um mercado com baixíssima inovação. Anota essa. O mercado imobiliário tem baixíssima inovação. É raro um MK27, um Isai fazer prédios. Eles fazem, de vez em quando eles fazem. Arthur Casas fazem, prédios fazem. Mas eles fazem mais casas do que prédios. E a construtora, quando contrata esses nomes, é para fazer um projeto que está realmente fora da curva. Aí eles fazem. Quando uma construtora quer fazer um projeto que é totalmente fora da curva, daí contrata-se esses tipos de arquitetos de alto padrão. Agora, se tu trabalhar para um típico empreendimento de imobiliário, tu tá praticamente engessado, tu praticamente não tem muita margem para inovação. Porque as construtoras, incorporadoras, já têm as métricas do que eles querem.
de qual é a metragem quadrada de apartamento, qual é a metragem quadrada de cada ambiente, o tipo de janela que eles querem que tu use, o tipo de revestimento de fachada que eles querem que tu use, o tipo de estratégia que eles querem que tu use, o tipo de estrutura que tu quer que eles usem. Um tempo atrás eu fui convidado para fazer um concept design de um prédio, que era um prédio de altíssimo padrão em Porto Alegre, que tinham contratado um escritório de arquitetura, só que a estética que eles queriam era uma estética diferente. Daí eles acabaram me contratando só para dar um banho de loja, né? Dar um conceito. E mesmo assim eu tive muita resistência, mesmo eles me contratando para inovar. As inovações que eu apresentava, né? Apresentava bastante floreiras, grandes vãos no living, grandes esquadrias e uma fachada, digamos, com um apelo diferenciado. Isso tive uma certa resistência. Mas saiu o empreendimento, chamado Seven Bela Vista. Então eu fiz o concept design e depois até a gente fez os interiores da área condominial desse empreendimento. E depois desse empreendimento, a construtora acabou contratando o Arthur Casas para um outro empreendimento. Então aí eles viram que o negócio era bom, funcionaram, e daí eles contrataram o Arthur Casas depois. Um empreendimento belíssimo, inclusive do Arthur Casas, que eu não sei se já lançaram, acho que já lançaram, sim. E então é assim que funciona. São empreendimentos altamente especiais. Leonardo, então é possível trabalhar alto padrão para empreendimentos imobiliários? Com certeza. Só que é um mercado altamente especializado. Geralmente quem trabalha no alto padrão para o mercado imobiliário também trabalha com casas, né? Ou seja, residencial privativo, que são casas. É difícil tu ficar com a tua agenda cheia, né? Agenda cheia a gente não se fala, né? Mas com o teu escritório cheio só de projetos de alto padrão. Em algum momento tu vai ter um padrão um pouco mais baixo, se tu quer te especializar só em prédios, mas é possível, né? É possível, mas não é provável. Essa é uma outra resposta mais interessante. E corporativo, o que tu pensa sobre corporativo? Corporativo é excelente. Tem alto padrão? Com certeza, tem muito. Qual que é a tua experiência em corporativo, Leonardo? Eu trabalho muito com corporativo. Para quem não sabe, hoje eu estou em Londres. E em Londres eu trabalho muito com corporativo. É o que eu mais trabalho, o que eu mais trabalhei na minha carreira internacional, aqui na Inglaterra pelo menos, foi com corporativo. Trabalhei na Itália também, tá, bastante. E o corporativo, ele é um mercado milionário, muito rico, principalmente em Londres, né? E isso que no Brasil, ele se concentra naturalmente nos grandes centros. Naturalmente, região de São Paulo, talvez vá ali pouco para Rio. Porto Alegre é fraco, né? Belo Horizonte, Curitiba, não sei dizer, confesso que eu não sei dizer, mas acredito que não vai ser, se for 10 vezes o que é Porto Alegre, não vai ser grande coisa, tá? Entendeu? Então, eu acho que se tu quer trabalhar corporativo, eu diria que tu vai naturalmente ter que ir pegar o público de São Paulo, senão talvez tu não vá tão longe, entendeu? Tu vai ter que ficar rodeando São Paulo. E o mercado é fechado, é o mercado mais competitivo, é o mercado B2B. O que é B2B, Leonardo? B2B, business to business. Ou seja, tu é uma empresa que tem como cliente uma outra empresa. É o mercado mais duro, tu vai competir com gente grande, gente bem estruturada. E se tu vai iniciar, é mais fácil, é muito mais fácil tu iniciar pelo residencial. Por que, Leonardo, o residencial é mais fácil? Porque o residencial, tu faz moradias e todo mundo precisa morar. Olha só, essa frase é boa. Todo mundo precisa morar. Como é que se fala morar em inglês? Morar em inglês é live, né? To live. Então, é viver, né? Morar é igual viver em inglês. Então, se alguém é vivo, precisa morar.
Até sem teto mora na rua, mas mora, tá? Então, e rico quer morar cada vez melhor. Sabiam dessa? Rico quer morar cada vez melhor. Deixa eu ver se eu consigo apresentar um negócio para vocês aqui, que eu estava vendo ontem, mas era uma reportagem da Forbes, em que tá no meu perfil, no meu feed do Instagram, dê uma olhada. Uma reportagem da Forbes dizendo que o mercado de alto padrão, principalmente o residencial, está, depois dos lockdowns, depois de toda essa confusão, né, de pandemia, o mercado explodiu no bom sentido, teve um forte crescimento. E a notícia da Forbes, que é uma notícia dessa semana, falando que esse mercado vai continuar em forte crescimento. Esse mercado vai continuar em forte expansão. E é uma reportagem bem longa, explicando tintim por tintim por quê. Tem desde explicações de macroeconomia, como principalmente explicações de mudança de comportamento. Esse confinamento mudou para sempre o comportamento das pessoas. Uma vez que um executivo, uma vez que um CEO de uma empresa aprendeu que ele pode conduzir e direcionar, fazer a gestão do escritório dele, boa parte dessa gestão pode ser feita remota, pode ser feita da casa dele, e ele ganhou muito em qualidade de vida. Ou seja, ganhar em qualidade de vida é a mesma coisa que ganhar em vida, né? Tu tem uma vida com mais qualidade, então tá ganhando vida. E viver é a coisa mais importante na vida. Então ganhou qualidade de vida. Então o cara com muita grana, ele viu que nada é mais importante do que investir na vida dele. E onde é que a gente entra nisso? Arquitetos de alto padrão, né, estão desfrutando os melhores momentos das suas carreiras. Está todo mundo feliz da vida, com o escritório cheio de projetos, com fila de espera de clientes, cobrando valores pornográficos, né, no bom sentido, né, ou seja, super altos. E é isso, né, e não tem por que ficar fora disso. Leonardo, tem mercado para mim? Tem. Nessa reportagem, tu vai ver, se tu der uma lida ali, vai na Forbes Brasil, tem reportagem que esse mercado está crescendo muito forte. Tem até explicações de macroeconomia, falando da forte injeção de dinheiro, de dólares no mercado americano, que até mesmo os super investidores estão querendo apostar cada vez mais no nicho de alto padrão, imobiliário. Leonardo, alto padrão não é algo com muito risco. Os ricos estão consumindo agora e eles vão continuar consumindo depois. Rico continua consumindo e gastando na crise. Então deixa eu te falar essa. Existe uma das maiores empresas do mundo, que é chamada LVMH, se eu não me engano. É Louis Vuitton, Moët Chandon. É a empresa que é dona de quase todas as marcas de luxo do mundo. É esse grupo da Louis Vuitton. Então tem a Moët Chandon, tem todas as marcas que tu quiser imaginar. A maioria de qualquer marca de luxo que tu imaginar, 90% delas pertence a esse grupo. E durante a pandemia eles tiveram um crescimento fortíssimo. O que significa? Que a classe alta, ela consome sempre. Ela consome, faça chuva, faça sol. Ela gasta dinheiro, faça, né, chova canivete. Aqui na Inglaterra a gente fala it's raining cats and dogs, né? Então tá chovendo cães e gatos. Quando a chuva é forte, tá chovendo cães e gatos. Então pode acontecer o que acontecer, eles vão gastar. Leonardo, e a eleição? E se o presidente X ganhar? E se outro presidente perder? O que acontece? Não muda nada, eles vão gastar igual. E se não sei, tá? Os caras o pessoal consome. Por quê? Eles consomem não para te ajudar. Eles não estão preocupados contigo. Eles querem morar bem. Eles querem trabalhar num lugar legal.
Deixa eu responder algumas perguntas aqui. Wellington mandou. Galera, mandem perguntas, tá? Pode ser tanto pelo... mandem perguntas aí. Léo, conseguir clientes aí para produzir 3D para eles, qual é a dica? Bom, se tu vai vender 3D, tu vai vender quem precisa 3D, né? Agora, se o cara tá precisando... quem vende 3D gosta... Um cliente bom para quem vende 3D são construtoras, né? Porque tu vai vender para várias. O cara faz um empreendimento, depois ele vai ter outro empreendimento e tu vai ter trabalho contínuo com eles. É um modelo B2B. Agora, se tu vai pegar um 3D de uma casa de alto padrão, tu vai fazer o quê? Casa de alto padrão, tu vai trabalhar para um arquiteto? Pode ser. Também é um modelo B2B. Agora, quem trabalha para 3D dificilmente vai pegar um modelo B2C. O que é B2C? Business to Consumer. Ou seja, tu vai ter cliente pessoa física. Então aqui eu estou construindo como construir um posicionamento que ele é muito voltado para B2C, que é onde a galera de arquitetura, principalmente alto padrão, tá atuando bastante. Vamos ver aqui, ó. Lucas, meu aluno, meu super aluno aqui, ó. Tô por aqui captando os insights, sempre tem novidade. Show, Lucas. Aqui, Lima, estúdio. Litoral da Bahia é interessante para alto padrão residencial? Com certeza, Trancoso, né? Tem muita coisa massa ali. O litoral, olha só, litoral, ele é altamente visado pelo alto padrão. Hoje em dia, com barreiras de aeroportos, e essas barreiras vão continuar cada vez mais rígidas, né? Que nem 11 de setembro. Depois do 11 de setembro, os aeroportos mudaram. Então, depois de todas essas pandemias aí, os aeroportos também vão começar cada vez mais ter mais restrições, e os refúgios no litoral sempre foi e vai continuar bombando muito. Então, não só da Bahia, mas de qualquer lugar do Brasil. Litoral é sempre o poder para o alto padrão. Inclusive, eu estou com um projeto no litoral também. Parabéns pelo trabalho, ansioso pela Masterclass, show de bola. Quem não está inscrito, vai no link da bio, inscrição gratuita. Vai acontecer semana que vem. E durante toda a semana eu vou estar fazendo live às 11 da manhã, lives de aquecimento da Masterclass. Então fiquem ligados, amanhã às 11 tem mais uma live, e todos os dias às 11 tem lives. O interior com design é nova por aqui, seja bem-vindo. Adoro neoclássico, a Mai falou, show de bola, Mai. Tem uma perguntinha aqui. Quais os arquitetos você tem como referência? Eu adoro muito os arquitetos contemporâneos brasileiros. Eu chamo de contemporâneos. A maioria deles se intitulam como modernistas. E para mim, modernismo para mim é outra coisa, tá? Então, como se classifica? Né? Como botar um rótulo? Rotular é uma coisa sempre polêmica, tá? Eu classifico como contemporâneos, eles se classificam como modernistas. Mas minhas grandes referências são MK27, acho excelente a obra deles, é uma coisa muito próxima do estado da arte na arquitetura. MK27, né, toda essa equipe fantástica deles. Gosto muito do Isai, gosto muito Bernardes Arquitetura, Jacobse, Arthur Casas. Esses nomes para mim são super fortes. E tem uma galera nova também que tá chegando forte e também não tá deixando ruim, não. E Leonardo, eu gosto de nomes diferentes. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Referências não tem certo e errado, tá? Qual é o preço por metro quadrado inicial que você considera como alto padrão? Bom, em primeiro lugar,
eu acabo não gostando de cobrança por metro quadrado. Não que eu considere errado, não é que é errado, eu acho que, não sei, eu não me sinto bem com um metro quadrado, tá? Parece que é commodity, entendeu? Eu acho que, sim, em geral, a gente tem uma noção por metro quadrado, então, claro que um projeto grande, naturalmente, vai ser maior do que o mesmo projeto, só que pequeno. Mas a questão da contagem exata de metro quadrado eu não gosto. Mas projetos de alto padrão variam, né? Então tem lugares em que 30 mil já é considerado um projeto de alto padrão. Então, em lugares do Brasil. Tem outros lugares do Brasil, né, tipo na região de São Paulo, 300 mil é um projeto de alto padrão na região de São Paulo. 100 mil reais ali já é considerado um projeto de alto padrão de uma casa, né? Então 100 mil reais por ali já é um alto padrão, 300. Grandes escritórios como esses que eu acabei de citar os nomes, esses escritórios acabam trabalhando na casa de 300 a 600 mil, talvez até 1 milhão, talvez pode chegar um grande projeto. Mas com certeza, né, em termos de meio milhão, facilmente, qualquer projeto desse que tu vê em revista é no mínimo meio milhão, só o custo de projeto, tá? No mínimo meio milhão, desses grandes nomes. Leonardo, mas por que eles ganham tanto dinheiro e por que tu tá ganhando pouco? Porque eles construíram uma coisa chamada assinatura. Eles construíram essa assinatura através de um posicionamento. O posicionamento não é um caminho possível para tu conseguir o alto padrão. O posicionamento, ele é o único caminho. O único caminho. Se alguém tem destaque na arquitetura, é porque conseguiu um bom posicionamento. Talvez essa pessoa ela não conheça a palavra, mas ela faz, entendeu? Tu não precisa conhecer a palavra. Tem gente que não conhece o que significa posicionamento em termos de palavra, mas ela executa um posicionamento, ela tem um posicionamento forte. E o posicionamento é o seguinte: se eu tô posicionado como um casa de alto padrão e de repente eu posto uma reforma de um apartamento pequenininho, eu estou me desposicionando, eu estou poluindo o meu posicionamento. Então, posicionamento é uma direção, tá? É como se fosse imagina assim, ó, o posicionamento, tu tá num lago e tu tá remando. Cada ação que tu faz no teu negócio é uma ação de posicionamento e vai para uma direção. Então, se todo o teu posicionamento está alinhado, cada remada que tu dá, tu tá indo pro teu objetivo. E daí, cada remada, tu tá chegando cada vez mais perto. Tu tá indo, tu tá indo, tu tá indo. Quando tu faz algo fora do teu posicionamento, que seria o equivalente a fazer um post, ou a divulgar um trabalho, ou as pessoas saberem que tu tá trabalhando com uma coisa que tá desalinhada com aquilo que tu tá dizendo, então tu está ferindo o teu posicionamento. Então é como se de repente tu tá indo para uma direção e de repente tu começa a remar pro lado oposto, tu começa a dar ré, digamos assim, tá? Então tu começa a ficar cada vez mais longe daquele caminho que tu estava indo. Dá para voltar atrás? Dá, com certeza. Tu vai lá, repagina tudo e volta ao caminho. Leonardo, eu sempre fiz projeto para pobre. Eu sempre fiz projeto para classe média que paga mal. Sempre fiz projeto para classe média que paga mal. Como é que eu conserto isso? Tu vai ter que fazer o que as Havaianas fizeram. As Havaianas, o que a marca Havaianas fez, tá? A marca Havaianas era uma marca de sandálias, chinelos para pessoas de baixa renda, né? Então pedreiro usava, né? Pedreiro, servente pedreiro, era do povo, tá? Era o chinelo do povo, sandálias pro povão.
E eles tiveram a sacada, a ideia, vamos reposicionar essa marca. Contrataram uma super agência e fizeram um reposicionamento, chamaram artistas de TV e tal. Teve uma época num Oscar que a cada indicado do Oscar eles mandaram lá uma caixinha de Havaianas, né? Então você merece e tal. Cada personalidade, cada celebridade do Oscar ganhou uma caixinha de Havaianas. Então Havaianas começou a ser vinculada a uma coisa boa. Então eles saíram lá do pobretão e viraram uma coisa chique. É possível? É. E se fosse do zero, também seria possível? Também é. Também é, né? A marca Reserva, né, no Brasil. Deve ter outras marcas por aí também. E cada uma tem uma batida, né? Então a marca Reserva tem alguns aspectos lá que eles prezam. Talvez a qualidade, talvez o método do processo. Tem uma marca francesa que é produzida no Brasil. Aqui no Brasil tem outro nome, que eu esqueci o nome. No Brasil o nome é francês e no resto do mundo o nome é brasileiro, né? É um tênis chamado Veja. Então é um tênis vegano, é um tênis... É bem caro, tá? No Brasil eu não sei quanto custa, deve ser 500 mil reais um tênis. Mas ele é bem simples e ele tem uma batida ecológica tal, eles praticamente não fazem propaganda, é só boca a boca. Então, posicionamento é algo simples de entender e difícil de executar. Não é difícil de executar, ele precisa de disciplina para executar, ele não é difícil de executar. Ele precisa de disciplina, tá? Ele é simples de entender, é até fácil de entender, tá? É até fácil até seria simples de executar, só precisa de disciplina. Ou seja, tu tem que dizer não para tentações e o negócio vai chegar lá. Então, se eu cobro por percentual de obra, eu não cobro por percentual de obra porque eu não sei quanto vai custar a obra. O que é muito comum meus clientes chegarem achando que o que eles querem vai custar 2 milhões e no fim das contas custa 6, custa muito mais. E eu tenho umas 2 reuniões com o cliente, pelo menos em 2 reuniões eu consigo questionar bastante, eu consigo entender o perfil do cliente, consigo entender se o cliente é realmente o perfil para mim. Eu consigo mostrar muito valor para o cliente, mostrando que, né, todo o nosso posicionamento do meu escritório e tudo que ele vai ganhar com isso, mas na verdade eu muito mais escuto do que falo, tá? Eu falei de um jeito aqui que parece que eu falo bastante. Mas nessas reuniões com o cliente, eu investi muito num posicionamento, ou seja, num marketing antes de ele entrar em contato comigo, e depois que ele entra em contato comigo, eu praticamente só escuto. 90% do tempo é o cliente falando e 10% talvez do tempo eu falo. E é uma atenção ativa, ele fala muita coisa, eu anoto tudo e eu faço perguntas para ele se aprofundar mais ainda, né, no que ele está falando. Então nisso ele percebe que eu estou realmente interessado, que eu estou engajado, que eu estou entendendo tudo e que ele está realmente, nossa, finalmente ele está conseguindo conversar com alguém que está interessado, né? Quando tu te demonstra interessado, a pessoa fica ainda mais interessada em ti. E então, em 2 reuniões eu consigo sacar do padrão de vida do cliente, eu consigo entender o quão importante é essa obra para ele, consigo entender a urgência, consigo entender muita coisa, daí eu faço meus cálculos, vejo quanto vai me custar isso, eu ensino isso dentro do Arc Revolution, como é que a gente faz essa previsão de custo, e daí eu vejo qual é o máximo do valor que eu consigo, né, que eu conseguiria para esse cliente, né, de acordo com as opções que ele teria. Então eu sempre tento mostrar para o cliente que se ele não fizer o trabalho comigo, ele tem que fazer com grandes escritórios. Só que os grandes escritórios cobram muito mais. Então, se um grande escritório cobra 300 mil um projeto, 400 mil um projeto, e eu estou cobrando 100 ou um pouco mais,
ele vai achar muito barato, né? Agora, ele não vai comparar o meu trabalho com um escritório que está cobrando 20. Isso não, tá? Isso ele não vai fazer. Porque ele sabe, o cara de alto padrão, ele sabe o que é qualidade. Então, vamos responder as perguntinhas. Ok. Se não precifica por metro quadrado, então como tu chega num número para cobrar? Usando, eu maximizo, tá? Então, se eu vou fazer um projeto para Gisele Bündchen, e eu sei que a Gisele Bündchen é uma pessoa que tem muita grana, e eu sei que para ela qualquer valor que eu costumo cobrar é muito baixo, então eu vou cobrar um valor mais alto, tá? Então, por isso que esse valor tabelado não funciona muito. Leonardo, mas da onde tu tirou essas ideias, Leonardo? Porque eu trabalhei, quando eu estava na faculdade, eu trabalhei no escritório que era um escritório chamado GAD Design. Eles faziam logomarcas, tinha setor de arquitetura, escritório muito grande, tá? Tinha 70 pessoas na época. Então, trabalhavam com merchandise, trabalhavam com arquitetura comercial, trabalhavam com varejo, trabalhavam com estandes, trabalhavam com muita coisa. E tinha um setor de design gráfico e tinha um setor que era parecido com design gráfico, só que era um setor de marca, né? Eles chamavam de setor de identidade. E no setor de identidade, eu descobri que era o setor mais lucrativo do escritório, desse escritório de design. E eles cobravam marca. E a marca, eu me lembro que na época eles estavam cobrando por uma marca, eles cobravam na época, era R$1 milhão a marca. E a marca na época era Claro. Claro, acho que até hoje existe, né? Aquele telefoninho. E a marca da Claro é uma bola vermelha. E eu ficava intrigado. Caraca. Tá, isso foi em 2001, tá? 20 anos atrás. Imagina eu tô corrigindo a inflação, quanto custa. Caraca, R$1 milhão. Uma bola vermelha. Tá, tem uns tracinhos do lado também, né? E eu fiquei chocado com isso. E eu fui questionar, fui conversar com o pessoal, né? Com o Muniz na época, estava conduzindo o projeto da marca da Claro. E o Muniz é o cara lá que trabalhava com marca. E daí eu comecei a conversar com o pessoal. Tá, mas como é que vocês precificam um logo, né? Uma marca, uma identidade? Não é marca que eles falam identidade visual. Como é que vocês precificam isso? E eles falavam, depende do quanto o cliente vai ganhar com o que tu for fazer, tá? Então, isso me intrigou 20 anos atrás e, de certa forma, até hoje eu conduzo isso. E levei isso para precificação de projeto. Então, não adianta nada eu conseguir um cliente classe média e eu apresento um projeto de R$100 mil para ele, o cara vai dizer, cara, é muito caro para mim, entendeu? Tá muito fora da minha zona de gastos, assim, né? E então, isso foi o que rolou, tá? E então eu cheguei à conclusão que para eu cobrar bem, eu tenho que atender um público classe A. Daí tu vai conseguir cobrar, né, projetos de dezenas de milhares, tá? Então vamos lá. Perfeito, obrigado pela resposta. É melhor reposicionar um escritório ou iniciar do zero? O melhor é tu sair de onde tu tá, entendeu? Não importa, entendeu? O trabalho é o mesmo. Quem vai começar do zero, né? Começa do zero, pronto, né? Tem tudo a construir e vai construir já do jeito certo. Então é muito bom. Quem vai se reposicionar, tem coisas que tem que arrumar. Então tu vai apagar coisas, né? Que nem reformar. Tu vai ter que quebrar coisas que não interessam mais. Mas algumas coisas que tu já fez, isso vai tá certo, entendeu? Então tu já tem algumas coisas e tu vai manter. Então tanto faz se reposicionar ou começar do zero. E aqui, ó,
gerar tanto valor que o cliente acha que seu trabalho é barato. Exatamente. Exatamente. Como é que tu vai achar, como fazer com que o cliente ache teu projeto barato? Quando tu fala do quanto ele vai investir na obra. Quando tu fica o tempo inteiro lembrando que a obra vai custar 5 milhões, cara, essa obra aqui é 5 milhões, pô, tu já pagou aqui 1 milhão de terreno. Esse teu terreno aqui, né, então no Boa Vista ali o terreno já custa, né, de 5 a 15 milhões, né, então vamos arredondar para 7, tá? Um terreno típico lá é 7 milhões. Só de terreno 7 milhões. Mais 10 milhões de obra, já deu 17. Se ele gastar 1 milhão com todos os projetos, tá ok para ele, entendeu? Quem gasta 17, 1 milhão a mais, quem gasta 17 gasta 18, tá? Pensa assim. Então, 1 milhão a mais, 1 milhão a menos. Daí tu pode vender projeto por 1 milhão, daí tu diz que contrata todo mundo, faz interiores pro cara, já paga até estrutural para ele, entendeu? Desse jeito. É assim que eu faço? Não, eu não faço assim. Eu dou um preço só para arquitetura. Mas um projeto no Boa Vista ali dá para o cara conseguir uns 500 mil fácil. Facinho. Só de arquitetura e talvez incluindo interiores. Talvez. Dependendo. Se for muito grande, exclui até interiores disso.